Boa tarde a todos. Vamos iniciar nossa aula de hoje. Vamos iniciar o segundo bimestre de Ciências com o sistema cardiovascular. Nesse bimestre vamos ver alguns sistemas do corpo humano. Tá certo? E iniciaremos hoje, dia 7 de julho de 2021. O sistema cardiovascular. O que seria ele? Ele é um sistema que é responsável pela circulação do sangue no nosso organismo. E também, além do sangue, ele inclui os vasos sanguíneos e o coração. Esse sistema é formado pelo coração, por veias, por artérias e capilares e o sangue. Vamos passar um por um aqui, tá certo? Os vasos sanguíneos são tubos que conduzem o sangue por todo o corpo. O sangue é um fluido de cor avermelhada que é constituído por elementos sólidos e uma parte líquida, denominada plasma. O sangue é responsável pelo transporte de materiais pelo organismo, distribui os nutrientes obtidos no processo de digestão e o gás carbônico absorvido nos pulmões para todas as células do corpo e também transporta gás carbônico. E também excreta excretas produzidas no metabolismo celular para órgãos responsáveis pela sua eliminação. No caso, além desse sistema dos vasos sanguíneos conduzir o sangue por todo o corpo, ele também é transporte de nutrientes pelas células, faz o transporte de nutrientes e gás carbônico tanto para as células quanto para os órgãos, fazendo essas duas tarefas. Além também de pegar alguns elementos e levar para alguns órgãos que vão remover algumas partes do corpo humano. Temos também o coração, que é o órgão que impulsiona o sangue e o mantém circulando por todo o corpo. Os vasos sanguíneos. Eles formam uma rede de tubos de paredes elásticas que conduzem o sangue pelo corpo. Os vasos podem ser de 3 tipos. São as artérias, as veias e os capilares sanguíneos. Vamos passar uns por uns. São 3 itens bastante semelhantes, as veias e artérias e os capilares. As artérias. As artérias são tubos que levam o sangue do coração para os tecidos do corpo. Suas paredes são grossas e elásticas, formadas por uma musculatura não estriada, o que permite que as artérias suportem a elevada pressão do sangue bombeado pelo coração e contribui para que elas se contraiam e relaxem a cada batimento cardíaco. As artérias se ramificam em vasos de paredes mais finas, as arteríolas, que por sua vez ramificam-se em capilares. No caso, as artérias são tubos de sangue mais grandes, elas têm uma variação menores dela, que são as arteríolas, e tem os capilares, que são as artérias, só que bem mais finas. Já a gente chega nos capilares. A maioria das artérias transporta o sangue rico em gás oxigênio. Algumas exceções são as artérias pulmonares, que levam o sangue rico em gás carbônico para os pulmões. No caso, as artérias fazem o quê? A principal função dela
é levar o sangue do coração para os tecidos do corpo. Agora vamos ver as veias. Já as veias, elas fazem o processo inverso. Elas transportam o sangue do tecido para o coração. Assim como as artérias, elas são formadas por musculatura não estriada. No entanto, apresentam menor diâmetro e são dotadas de paredes mais finas. No caso, as artérias possuem paredes um pouco mais finas e também possuem, como é que se diz? São mais finas do que as artérias. As artérias são vasos mais grossos, mais largos, e as veias são um pouquinho mais curtas. As veias de maior diâmetro, principalmente das pernas, têm válvulas em seu interior que impedem o refluxo do sangue, garantindo a circulação em um único sentido. Após a passagem do sangue, as válvulas se fecham, impedindo assim o seu retorno e garantindo que o sangue siga seu trajeto de volta para o coração. A maioria das veias transportam sangue rico em gás carbônico. As veias pulmonares são algumas exceções, pois transportam o sangue rico em oxigênio dos pulmões para o coração, que as veias fazem coisas semelhantes das artérias. A principal diferença é o seguinte: as artérias levam o sangue do coração para os tecidos. No caso, levam o sangue do coração para as células do corpo. Já as veias, elas transportam o sangue das células para o coração. Agora os capilares. Os capilares sanguíneos são vasos com diâmetro muito menor que das veias e artérias. Eles são dotados de uma parede constituída apenas por uma camada de células. Com isso, muitos materiais que são de sangue podem atravessar facilmente sua parede, chegando a um líquido que envolve os tecidos, passando então para as células. Isso também permite que materiais das células passem para o sangue. Os capilares sanguíneos levam sangue com nutrientes para as células dos tecidos e recebem resíduos eliminados por elas, formando uma rede de comunicação entre artérias e veias. Aqui temos mais ou menos um esquemazinho. Temos a artéria aqui nesse esquema de cor vermelho. Temos aqui a veia nessa representação aqui de cor azul. Temos aqui o coração. E aqui temos os capilares. Os capilares são esses vasos, esse risquinho bem mais fracos. Que os capilares possuem tanto as veias quanto as artérias, que são a menor ligação entre as veias e as artérias. Se vocês perceberem aqui, ela faz uma breve ramificação, como algumas árvores, alguns galhos. E esse sistema ele fica no corpo humano todinho, nas pernas, nos órgãos do corpo, na cabeça e em seguida. Agora vamos ver o sangue. O sangue e seus componentes. O sangue é um fluido viscoso de cor avermelhada que circula por todo o organismo, transportando diferentes tipos de materiais. O corpo de um indivíduo adulto tem em média de 5 a 6 litros de sangue. Uma parte do sangue é líquida e recebe o nome de plasma. Nele estão várias células sanguíneas e fragmentos de células chamadas plaquetas. Vamos ver elas mais na frente. O plasma. O plasma é um líquido de cor amarelada e que representa
de 50% a 55% do volume total de todo o sangue. Ele é constituído por água, na qual estão dissolvidos nutrientes, gás oxigênio, gás carbônico e resíduos produzidos pelas células, entre outros materiais. No caso, voltando aqui, temos o sangue, que é um líquido de cor avermelhada, temos o nosso sangue, e temos o plasma, que é um líquido de cor amarelada. O plasma, ele muitas vezes fica visível quando a gente sofre um corte e começa o processo de cicatrização. Um líquidozinho amarelo que fica no sangue quando a gente vê. As células sanguíneas. As células sanguíneas são produzidas na medula óssea, vermelha, e estão localizadas na parte interna de alguns ossos. Essas células podem ser de dois tipos: glóbulos vermelhos e glóbulos brancos. Os glóbulos vermelhos também são chamadas de hemácias. São células sanguíneas mais numerosas, entre 45% a 50% do volume total do sangue. Aproximadamente 5 milhões dessas células em 1 milímetro cúbico de sangue. Ou seja, em uma gota de sangue, aproximadamente 5 milhões de células dos glóbulos vermelhos. E por isso que o nosso sangue tem a cor avermelhada. Elas têm a forma de disco e não apresentam núcleo, e contém hemoglobina, que é um composto responsável pela cor avermelhada, que é a característica visível principal do sangue. A hemoglobina é uma proteína que contém ferro em sua estrutura e atua no transporte de gás oxigênio e de parte do gás carbônico. Combinado à hemoglobina, o gás oxigênio, que sai dos pulmões, é transportado para todas as células do corpo, assim como parte do gás carbônico produzido nas células é transportado para os pulmões. Quando não consumidos regularmente, alimentos ricos em ferro, tipo carnes vermelhas, feijão e hortaliças com folhas escuras, entre outras, a quantidade de hemoglobina do nosso organismo pode diminuir e causar anemia. Os glóbulos vermelhos possuem uma vida útil de aproximadamente 120 dias. Eles são sempre regenerados, substituídos no corpo. E após esse período são destruídos, principalmente por dois órgãos, o baço e o fígado. Agora, os glóbulos brancos. Eles também são chamados de leucócitos, que são células sanguíneas nucleares. São maiores que os glóbulos vermelhos. Estão presentes no sangue em menor quantidade, entre 5.000 a 10.000 por milímetro cúbico, em condições normais. E essas células têm a função de defesa contra agentes estranhos ao organismo, como bactérias, vírus e materiais tóxicos. No caso, eles são a defesa do nosso organismo, os glóbulos brancos. Há glóbulos brancos de vários tipos. Eles diferem uns dos outros pelo tamanho, pela forma do núcleo e pelo modo como atuam. Alguns fagocitam, ou seja, englobam e digerem micro-organismos, destruindo eles, que no caso esses já são o das células de defesa. Outros produzem anticorpos, proteínas que são proteínas que reconhecem determinados materiais estranhos ao organismo, denominados antígenos,
e neutralizam sua ação. E a duração dos glóbulos brancos no sangue variam ou entre algumas horas, ou meses ou até anos. Eles possuem uma vida muito tanto curta ou bastante longa, os glóbulos brancos, que já são diferentes dos glóbulos vermelhos, que são 120 dias. No caso, 6 meses. 4 meses, para falar a verdade. Aproximadamente. As plaquetas. As plaquetas são fragmentos de células da medula óssea muito menores que glóbulos brancos e glóbulos vermelhos. Em condições normais de saúde, há aproximadamente 300 mil plaquetas por milímetro cúbico de sangue. O tempo de duração de vida das plaquetas é curto, de 5 a 9 dias. Essas estruturas estão envolvidas na coagulação sanguínea, evitando a perca de sangue pelo organismo. No caso, as plaquetas, elas atingem. Elas trabalham mais quando sofremos um corte, que vai coagular o sangue para a gente não ter a perca dele. Tanto o sangue no organismo, quanto o sangue que corre pelas veias. A estrutura do coração. O coração funciona como uma bomba dupla, que impulsiona o sangue no interior dos vasos sanguíneos. Dessa forma, o sangue circula por todo o corpo. No caso, o coração é como se fosse uma bomba e fica sempre bombeando o sangue por todo o corpo. Tanto o sangue pelas veias, quanto o sangue das artérias. As paredes do coração são formadas por um músculo potente, o miocárdio. Externamente, o coração é revestido por uma membrana, o pericárdio, e o tamanho do coração ele varia entre o sexo e a idade. As cavidades cardíacas. O coração humano apresenta 4 cavidades. São 2 superiores, que são chamadas de átrios, e 2 inferiores, que são os ventrículos. Temos o átrio esquerdo e o direito. E tem paredes finas e recebe o sangue das veias, os átrios. A veia cava superior e a veia cava inferior lança o sangue do átrio direito para as veias pulmonares. No átrio esquerdo. Os ventrículos direito e esquerdo têm paredes grossas e impulsionam o sangue para as artérias. Do ventrículo direito parte o tronco pulmonar e se purifica nas artérias pulmonares, e do ventrículo esquerdo a aorta. As válvulas. Entre as cavidades superiores e inferiores do coração situam-se as válvulas atriovenculares, que impedem o retorno do sangue dos ventrículos para os átrios. Nas saídas dos ventrículos também existem válvulas que impedem o retorno do sangue das artérias para o coração, como a válvula do tronco pulmonar e da aorta. No caso, dessas válvulas faz com que o sangue que sai das cavidades do coração não retorne, não façam o seu sentido oposto, sempre vá em direção reta. Aqui temos um esquemazinho do coração. Do coração temos aqui a aorta, a artéria pulmonar esquerda, as válvulas semilunares, as veias pulmonares, o átrio esquerdo,
temos aqui alguns que a gente não chega nem a falar. O átrio direito, a válvula triscúmplice, o ventrículo direito, a veia cava inferior, aqui embaixo, a veia cava inferior em cima, o átrio direito, a artéria pulmonar direita aqui em cima. Os batimentos do coração. Para impulsionar o sangue, o coração bate continuamente por contrações de sua musculatura, chamadas sístoles, seguida de relaxamentos denominados de ástoles, em conjunto de movimentos alternados e sequenciais, que recebe o nome de ciclo cardíaco. Um coração adulto, ele se contrai em média 72 vezes por minuto. Ao autoescutar o coração com o estetoscópio, é possível detectar dois sons diferentes, que provêm do fechamento das válvulas, um mais longo, que corresponde ao fechamento das válvulas, o átrio ventriculares. O outro de menor duração resulta no fechamento das válvulas da aorta e do tronco pulmonar. Pronto, esse foi o fim da nossa parte teórica e eu vou deixar uma atividade com vocês. Deixa eu ver se...